Fala galera, tudo certinho com vocês? Sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. E esse é o nosso quinto vídeo, gravando resoluções de exercícios do material de revisão de eletricidade. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, você deve se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações. Também não esqueça de deixar aquele like. Acompanhe a resolução de exercícios de hoje. Pessoal, para a resolução dessa questão 21, nós utilizaremos a equação da potência calculada pela corrente multiplicada pela tensão. Veja o enunciado da questão. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento de corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge o valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que o chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts, portanto, tensão de 110 volts, em uma residência possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão, a potência na posição verão é de 2100 watts. Na posição primavera, potência na posição primavera é de 2400 watts. E a potência na posição inverno é de 3200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado para o disjuntor a ser utilizado? Ou seja, nós vamos ter que calcular a corrente que o disjuntor deverá suportar para o funcionamento nas 3 posições. Vejamos então. Para que a gente possa ter o disjuntor corretamente dimensionado, ele precisa funcionar nas 3 posições. Isso quer dizer que nós devemos colocar um disjuntor que tanto funcione na menor potência, como na maior, como na intermediária, como na maior. Portanto, nós iremos fazer o cálculo baseado na maior potência. Sendo assim, 3.200 watts de potência vai gerar uma corrente numa tensão de 110 volts, equivalente a aproximadamente 29,1 amperes. Veja que das opções de disjuntor fornecido, o que mais se aproxima e está acima desse valor é o do item B, de 30 amperes. Portanto, essa é a resposta da questão número 21. Acompanhe a resolução da próxima questão. Pessoal, para a questão 22, nós utilizaremos a equação da resistência elétrica calculada pela resistividade multiplicada pelo comprimento do fio dividido pela área da secção transversal. Nós não podemos esquecer que a resistividade é uma propriedade no material que corresponde a quanto de resistência ele irá provocar devido à natureza do material. Portanto, a resistividade ela é inversamente proporcional à condutividade. Isso quer dizer que quanto maior a resistividade do material, menor será a sua condutividade. Vamos lá então ao enunciado da questão. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, ρ, caracterizada pela estrutura do material de tal forma que a condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A área da secção transversal. A tabela relaciona o material à sua respectiva condutividade em temperatura ambiente. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de, se eu quero a menor resistência elétrica, eu preciso de um fio que tenha a menor resistividade. O fio que apresentará a menor resistividade é aquele fio que apresentará a maior condutividade. Sendo assim, pela tabela nós podemos verificar que esse fio deve ser feito de prata, nos dando como resposta da questão o item E. Acompanhe a resolução da próxima questão. Bem, pessoal,
Vejamos a leitura do enunciado da questão 23. A questão diz o seguinte: os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como benjamins ou T's, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Os riscos citados são decorrentes da: item A, a resistividade da conexão, que diminui devido à variação da temperatura do circuito. Veja que a resistividade ela depende do material, e essa resistividade, a resistência do material é que vai depender do comprimento desse fio, que na realidade aumenta devido ao aquecimento. Portanto, o item A é o item errado. Item B, corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. Veja que a corrente elétrica, devido ao efeito Joule, ela provoca aquecimento. E é justamente esse aquecimento que pode provocar o derretimento da tomada. Portanto, se a preocupação é o derretimento, quanto maior a corrente elétrica passada pela tomada, maior a probabilidade de aquecimento que provoca o derretimento. Portanto, o item B é o item correto. Bem, galera, essa foi a quinta parte da resolução de exercícios do nosso material de revisão de eletricidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ser o primeiro a ser notificado assim que novos vídeos forem postados. Também não esqueça de deixar aquele like para dar uma força para o nosso canal e acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais. Fique bem e até a próxima.